ao nosso eterno Criador, a nossa mais profunda gratidão, porque Ele, na sua infinita grandeza, na sua infinita bondade, tem cuidado do nosso viver diário. Que sejamos gratos à sua companhia, à sua bondade, à sua proteção no nosso viver diário. Eu estou editando alguns estudos para ajudar na compreensão dos adventistas, para que, quem sabe, eles enxergam as grandezas do Santo Espírito, que eles ainda não conseguiram enxergar. E se os senhores tiverem humildade, certamente os senhores enxergarão. Prepare aí, se os senhores crer. Eu gostaria que os senhores participassem comigo desta água, da oração, das portas abertas no final. Falei um pouco sobre o adventismo e a lei. Irei editar também vários estudos falando sobre a lei. Em um estudo só é impossível explicar. Mas no livro de Ezequiel 20, exaltado Santo Espírito, seja a sua santidade, a sua sabedoria, a glória da sua presença, a grandeza do teu ser. Que o Senhor possa iluminar, abrir o entendimento de cada um adventista e também não adventista que assistir esse estudo. Ezequiel 20, versículo 20. O Senhor fala: portanto, guardareis os meus sábados, porque isto servirá de sinal entre mim e vós. Êxodo 31, 13. É a mesma confirmação. Este sinal na velha aliança estava em tábuas de pedra. As pessoas eram obrigadas a dar uma demonstração da guarda do sábado para mostrar que estavam guardando a lei. Porém, na nova aliança, este sinal saiu do lado de fora das tábuas de pedra e passou para dentro de nós. Aí vejam, senhores, este feito grandioso do Santo Espírito. Uma das maiores grandezas do Santo Espírito na nova aliança. Hebreus 10, 15 e 16. Onde a lei saiu do lado de fora e passou para dentro de cada um de nós. Aí veja, porque todo homem, mulher, estamos na condição de pecadores. Não podemos cobrar, pregar a lei, porque a nossa situação é a mesma. Porque todos pecaram e somos carentes das misericórdias do Senhor.
E depois que a lei passou de fora para dentro, cada um de nós vamos dar conta de si ao nosso Criador. A observância da lei é uma obrigação de cada um de nós. Eu não posso cobrar a guarda da lei de ninguém e nem as pessoas podem me cobrar, porque todos nós estamos na condição de pecador. Cristo pagou o preço para que nós não pregássemos mais a lei, não vivêssemos olhando para a lei, para os mandamentos, mas olharmos para Ele, vivermos Cristo, adorarmos Cristo, ao invés de olharmos para os decálogos da lei, devemos olhar para Cristo, porque Ele pagou o preço e através do seu sangue, Ele tirou a lei do lado de fora e foi escrita esta na nossa mente, no nosso coração. A lei é um fardo pesado, é uma grande preocupação aqueles que pregam a guarda da lei. Sexta-feira à noite, por 20 anos, eu vivi esse drama. Sexta-feira está sempre olhando para cima, olhando no relógio, para ver que hora que dá o pôr do sol. Sábado à noite, essa grande preocupação de fechar a empresa sexta-feira. E aí vejam, senhores, este fardo pesado da lei são postos nos membros, nas costas dos membros adventistas. Mateus 24, 24. A mesma preocupação que Ellen White tinha com a guarda do sábado é a mesma preocupação dos pastores. A Ellen White chegou a escrever que no céu não vai entrar ninguém que não guardou um sábado sequer. Estou editando em vários estudos e relembrando em cada um deles. E nenhuma alma que não guarda o sábado vai entrar no céu. Agora vejam, senhores, a preocupação que Ellen White tinha com a guarda do sábado. Ellen White comia do bom e do melhor, morava bem. O filho de Ellen White nunca teve preocupação com emprego. É onde eu falo que os senhores adventistas, como se dizem, não conhecem nem a metade, nem 10% da história. Os filhos de Ellen White eram como os filhos Bispo Macedo, do R.R. Soares. Na casa de Ellen White, só os pacotes. Ela não tinha preocupação de nada. Era dona da igreja. Os pacotes iam para a casa dela. Comia do bom e do melhor. Por isso escreveu as suas inverdades no livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Nunca teve preocupação com um grão de arroz, Ellen White, porque dona da igreja, comia do bom e do melhor, viajava por todos os lugares
pago pela igreja. Os pastores, vejam, senhores, se os pastores já se preocuparam em pagar uma conta de energia, pagar uma conta de água, um bujão de gás, colocar uma gasolina no carro, pagar um aluguel, preencher uma ficha de emprego, disputar uma vaga de emprego, com essa exigência sabática. E aí vejam, senhores, o porquê os adventistas, os pastores adventistas, a Ellen White defendeu tanto a guarda do sábado. Porque os adventistas, os pastores, defendem tanto a guarda do sábado? Porque este fardo pesado é para as costas dos membros. Os membros carregam este fardo pesado para aliviar o fardo deles, que não tem nenhuma preocupação. É muito fácil pregar sobre o sábado, pregar para os membros sobre conselhos sobre regime alimentar. Eles não se preocupam com a alimentação, com a vaga de emprego. E aí vejam, senhores, este fardo pesado das doutrinas dos adventistas são para os membros. Os pastores atam estes fardos, mas nem com o dedo eles movem. Mateus 24, 24. E aí vejam, senhores, é muito fácil pregar estes mandamentos, estas doutrinas para as pessoas, para os mais fragilizados, enquanto eles sentam nas cadeiras de rei e não tem nenhuma preocupação. Enquanto o senhor adventista, a senhora, for do sétimo dia, os senhores são obrigados a estas doutrinas adventistas a carregarem estes fardos da lei, a chegar sábado, ter que fechar sua empresa sexta-feira à noite, ficar só olhando para o relógio, disputar vagas de emprego e terem problemas com seus familiares sobre este sábado, enquanto os senhores forem do sétimo dia, senhores são obrigados a carregar estes fardos da lei, a observarem estas doutrinas. Quando os senhores vierem para a graça de Cristo, porque Ele pagou o preço para nos trazer para a graça, aí os senhores, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo, o nosso Salvador. Então vejam, senhores, os pastores adventistas não têm nenhum conhecimento da palavra, não conhece nada da Bíblia, ainda que escravizam as pessoas com este falso descanso sabático, mas a teologia dos pastores adventistas não tem nenhuma validade. Tenho autoridade do Santo Espírito para falar, porque o Santo Espírito tirou a lei do lado de fora pelo sangue de Cristo e colocou do lado de dentro, e pregarmos a guarda da lei fora. Isso aí não tem nenhuma validade.
essa teologia dos pastores adventistas não tem nenhuma validade. Elas são baseadas na velha aliança. Porque a lei da velha aliança estava fora. As pessoas tinham que observar, dar uma demonstração que estavam guardando a lei. Já na nova aliança, com esta grandeza do Santo Espírito, a lei saiu do lado de fora e passou para dentro. Nós não temos que darmos explicação para ninguém a respeito da guarda da lei. Então, acredita, os senhores, a lei é um fardo pesado. E este fardo, na igreja adventista, são para as costas dos membros. Os pastores nem com o dedo movem, porque não tem nenhuma preocupação com emprego, com alimentação, abrir uma firma, fechar o sábado, é o dia que dá mais negócio, dia de sábado, é o dia que os comércios vendem mais. Eles não têm nenhuma preocupação. Andar no supermercado, procurar um alimento no preço mais em conta, os pastores não preocupam com isso. A mesma visão de Ellen White. Pregou um radical conselho sobre regime alimentar. Pregou radicalmente a guarda do sábado, porque Ellen White era dona da igreja. Na casa de Ellen White, só os pacotes. Filhos de Ellen White nunca tiveram preocupação com nada. E os senhores adventistas, inocentemente, não percebem a farsa dos adventistas. Infelizmente, por isso que os senhores precisam verem esses estudos. Quem sabe o Santo Espírito abre a mente de vocês, dos senhores. Ellen White pregou radicalmente a guarda do sábado, mas nunca teve a preocupação com o sábado, porque dona da igreja, na casa dela era pacote e mais pacote de dinheiro. Os filhos dela comiam do bem e do melhor, do bom e do melhor, estudava nas melhores escolas. É como filho desses donos de igreja por aí. E o fardo pesado para as costas dos membros, que bancava todos os seus privilégios. É onde eu falo que senhores adventistas, quem sabe inocentemente, estão sendo escravizados. Adventista não é igreja evangélica. Tem nada de cristianismo. Eles enganam as pessoas porque misturam lei e graça. Pregam a lei e misturam com a graça e confunde as pessoas. Então, entenda, senhores, chegarmos no céu por intermédio da graça é o certo, é o mais viável. Carregando o fardo da lei, jamais vamos dar conta de chegarmos na glória carregando os fardos da lei, porque o fardo da lei é pesado. E o Cristo disse: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isso não é difícil dos adventistas compreenderem. O fardo de Cristo é leve, é suave. O jugo da lei, ele é pesado. A lei saiu de fora e passou para dentro. Irei escrever no próximo estudo
que Cristo não aboliu a lei, simplesmente saiu de fora para dentro. Nós não temos que dar satisfação para ninguém a respeito da guarda da lei. Cada um vai prestar conta de si mesmo ao nosso Criador. A lei não está em tábuas de pedra, não está na placa dos adventistas, mas ela foi escrita pelo Santo Espírito na nossa mente e também no nosso coração. Agora pegue aí o seu copo com água. Meu Pai, consagra esta água. A água desse homem, desta mulher, que estiver participando desse propósito, que a mente e o espírito destes possam serem abertos para a glória do seu nome. Vamos participar. Vamos fazer a oração das portas abertas para que a nossa mente, o nosso espírito possa ser liberto, limpo, cada vez mais para a glória, pela misericórdia do Senhor. Estenda suas mãos para cá. Meu Pai, consagra as mãos desse homem, desta mulher, quando colocarmos no alto da cabeça ou no coração, se houver um mal, que este possa ser repreendido para a glória da sua santidade. Agora coloque as suas mãos no alto da cabeça. Se preferir, coloque-as no coração, feche os seus olhos e creia, meu Pai. Santo Espírito, toque com seu poder no alto da cabeça desse homem e desta mulher até a planta dos pés. Liberta este homem, esta mulher, esta família das falsas doutrinas, dos falsos ensinamentos. Dê-lhes sabedoria, compreensão da verdade, para a glória do teu nome. Na autoridade que puseste em minha vida, eu repreendo esse mal com fogo do Santo Espírito. Repreendo esse mal para a glória que há na santidade do Senhor. Agora repita comigo: na glória do Cordeiro, na grandeza do Santo Espírito, na glória que há na santidade do nosso eterno Criador. Jogue as suas mãos para trás com fé. E sai do meu espírito, sai dos meus caminhos, sai da minha família, sai do meu trabalho, sai para o abismo e não volte nunca mais. Receba a paz, a proteção, a libertação na sua vida, no seu viver diário, para a glória que é no nome do Senhor. Agora o Senhor, a senhora que quer fazer uma aliança com o Santo Espírito, andar nos seus caminhos, ter Ele como seu professor, como seu guia, como seu ajudador, feche os seus olhos, põe as mãos no seu coração, meu Pai. Santo Espírito, seja o guia desse homem, seja o professor desta mulher, desta família, ajuda-os, liberta-os das falsas doutrinas, para a glória, para a grandeza que há na santidade do Senhor. Exaltado e glorificado seja a sua santidade, o seu poder e majestade, para sempre, sempre, para sempre. Senhor, te abençoe e te guarde, dando-lhe sabedoria, entendimento, compreensão destas verdades para a glória do seu nome. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro.